Bom dia, povo de Deus, boa tarde, que a paz do nosso grandioso Deus esteja no lar, no coração de cada um de vocês. Meus amados irmãos, eu quero hoje trazer uma mensagem que está escrita em 1 Coríntios, capítulo 8, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Para vocês entenderem, nós que somos evangélicos, né? E os que não são evangélicos, porque tem muitos que não são evangélicos, mas ainda não saiu da idolatria. Como assim, pastor? Eu vejo tanto crente na idolatria, tirou as imagens das paredes. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, eu arranquei tudo que era de imagem da minha parede, porque não é de Deus e não sei o quê. Certo, minha amada, você é os deuses, né? Então eu vejo muito essas passagens aí, e eu estava analisando aqui, numa passagem aqui de 1 Coríntios, aonde nos dá a orientação, né? A orientação de como nós obedecer ou andarmos na presença de Deus. Muito importante, gente, a gente está sempre analisando as escrituras sagradas, porque quando nós analisamos as escrituras, nós tenhamos um bom entendimento, né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, eu quero repetir junto com você nesta tarde, né? Daqui a pouco, já é 11 e pouco, daqui a pouco vai chegar o meu dia, né? Já pode dizer tarde, né? Amém, meus amados irmãos? E é muito importante a gente estar refletindo na palavra de Deus sobre estas mensagens, sobre mostrar para as pessoas a realidade, a verdade, que nós temos que mostrar para as pessoas é a verdade. Nós não podemos mostrar, está escrito na Bíblia alguma palavra está escrita na Bíblia. Aí nós pegamos e vamos ensinar outras coisas, né? Então é aí que nós temos que parar um pouco para refletir, um pouquinho para refletir. E aqui no capítulo 8, versículo 1, os alimentos oferecidos aos ídolos, os alimentos que é oferecido aos ídolos. Vamos refletir hoje. Estava aqui meditando nessa mensagem, e quando eu estou meditando, eu gosto também de compartilhar também a mensagem também, para que mais pessoas também possam também ouvir e entender sobre esta mensagem. E aqui no capítulo 1, versículo 1, capítulo 8 do versículo 1, ele diz: agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se dizem, todos nós temos conhecimento, porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. Amém? A pessoa que pensa que sabe alguma coisa e ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por eles. Olha o que o versículo nos dá, a liderança, né? O versículo nos mostra aqui, até no capítulo 3, eu mostrei para você, presta bem atenção,
porque aqui ele está mostrando, né, as pessoas que pensam que sabem alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. É conhecido por quem? Por Deus. Quem ama a Deus é conhecido por Deus. A importância é essa. Tem muitas pessoas que dizem, quanto a comer alimentos que tenha sido oferecido aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existem, e sabemos que existem somente um Deus, pois existe os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra. Como também existem muitos deuses e muitos senhores, porém para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nos vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nos existimos. Amém? Observa que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus Cristo. Todas as coisas que os nossos olhos estão vendo foram feitas através de Jesus. Jesus chegava para o Pai, porque antes de tudo, a primeira obra que Deus fez no céu foi o seu Filho maravilhoso. E esse Filho, quando Deus se manifesta no mundo, vemos aí em Gênesis capítulo 1 de Gênesis, que mostra para nós uma criação, né? Uma criação que vivia apagada, não existia nada. Aí em Gênesis capítulo 1, se você parar para analisar, presta bem atenção, em Gênesis capítulo 1, estamos falando de um Deus todo-poderoso. Não é um Deus que muitos seres humanos se apegam. Não, estamos falando do Criador. O Deus todo-poderoso. E aqui eu estou falando de Jesus Cristo, né? Que mostra aqui na passagem do capítulo 1 de Gênesis, ele diz: a criação dos céus e da terra, e de toda o que nela há. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, a primeira obra que Deus fez foi criar os céus e criar a terra. E aqui a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Observa, meus amados irmãos, aonde estava o Espírito de Deus? Sobre as águas vivia o Espírito de Deus. Aí vem a primeira obra, como disse Deus: haja luz. Jesus falou: Pai, é bom botar uma luz aqui, está muito escuro. E Deus diz: haja luz. E houve luz.
Ponto. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, por isso, existe a noite e também existe o dia. Amém, meus amados irmãos? E aí você para analisar. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O primeiro dia começou aí e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Porque Deus fez essa separação. Tudo não é água, não é assim? Não, tudo é água, mas Deus ele teve que separar a água por causa da criação que ele ia fazer, que era nós. Então todas as águas eram salgadas, era sal. Por isso Deus separou, fez a separação da água salgada e a água doce. Por que água doce? Porque o ser humano não tinha capacidade de tomar a água salgada. Por isso ele fez a grande separação. Para com isso. A grande separação. Então disse aqui Deus: haja separação entre água e água. Fez, pois, Deus o firmamento e separando entre as águas debaixo da firmamento e as águas sobre a firmamento, e assim se fez. Olha que coisa linda. Ponto. E chamou Deus aos firmamentos céu. Houve tarde e manhã, e o segundo dia. Já passou para a segunda-feira. Segundo dia, segunda-feira. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Observe. E aí veio a divisão. Deus separou o mar para um local e separou a terra para outro lado. Então fez separação entre as águas e a terra. Observa para você entender. No versículo 10, a porção seca chamou Deus terra. A porção seca chamou Deus terra. É aonde nós hoje estamos morando. E aos ajuntamentos das águas, mares. Chamou mares. E viu Deus que isto era bom. Ponto. Observa que tudo que Deus fez foi formoso e tudo purificado. Então aqui no 11, disse: produzam a terra reva verde, que deem semente, e árvores frutificarem, que deem fruto segundo a sua espécie, cujo a semente esteja nela sobre a terra, e assim se fez. Então aí aonde Deus fez as árvores, as plantações, e que as plantas dessem fruto. Olha que coisa maravilhosa o que Deus fez, né? Aqui diz: e a terra, pois, produziu reva que dava semente segundo a sua espécie, a árvores que davam fruto, cujo
a semente estava nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. Ponto. Observa que coisa maravilhosa. O que Deus fez. Pastor, o que tem a ver a palavra que você falou dos alimentos? Estou falando das plantações, das sementes, dos alimentos, do criar, do nascer, do fortalecer. Estou mostrando isso aí para você. Aí ele diz aqui no versículo 13: houve tarde e manhã e terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros. O que é luzeiro? Antes não existia luzeiros. Hoje luzeiros aqui da terra é conhecido como energia. Luzeiros posto, energia espalhada no mundo todo, é a energia. Luzeiros. Lá, luzeiro, vou mostrar, no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e seja ele para sinal, para estações, para o dia e anos. Então já deixou tudo, Deus preparado tudo nas estações para dia, anos e meses. Amém? Aí eu digo aqui, e seja para luzeiros no firmamento, todo o fomento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, o maior luzeiro para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, e fez tarde também as estrelas. Então aí o luzeiro da noite é as estrelas, o luzeiro do sol do dia é o sol, raio. Aí diz aqui no versículo 17: e os colocou no firmamento todos os céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Ponto. Houve também manhã e o quarto dia. Disse também Deus: povoeram-se as águas de exame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Foi naquela época que Noé enviou uma pomba para mostrar aonde estava, onde tinha terra seca, porque estava no dilúvio, Mas aí a formação mostrando os exemplos, Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as árvores segundo as suas espécies, e viu Deus que isto era bom. Ponto. E Deus os abençoou, dizendo: sedes fecundes, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra. Se multipliquem as árvores, ouvem tarde e manhã, e o quinto dia. Olha que coisa maravilhosa, onde mostra a criação. Disse também Deus: produzam a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais silvásticos, segundo a sua espécie. E assim se fez.
E fez Deus os animais silvestres segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais do doméstico, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem e a sua imagem de Deus o criou, homens e mulher os criou, e Deus os abençoou. E lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pelo chão. E disse Deus ainda: eis que vós tenho dado todas as árvores que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todos os árvores em que há fruto que dê semente, e isto vós será para mantimento, e todas as animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todas, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Todos erva verdes lhes será para mantimentos, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fez, e eles que era muito bom. Ouvem tarde e manhã, e o sexto dia. Então está aí a criação que Deus fez através da sua mensagem e entregou para o homem viver uma vida digna, uma vida de qualidade, uma vida de paz. Mas isso o homem não aceitou, Hoje, como Deus entregou o jardim, Deus fez jardim, Deus fez plantação, Deus colocou todo o alimento ali para os homens e para os animais, para que eles vivessem uma vida regalada de paz, alegria e felicidade. Mas como a teimosia do ser humano é grande, afastou da herança, sendo expulso do paraíso, e passou a viver na obediência, do seu próprio coração. Como diz aqui na palavra de Deus, mostrando, Deus fez tudo para não deixar nós sofrer, mas nós deixamos o tudo para abraçar as coisas deste mundo. E é isso que vem trocando Deus pelos ídolos, sacrificando Deus pelos deuses, pessoas que estão com sua vida destruída, pessoas que estão canceroso, leproso, mas está prostrado a um pedaço de madeira, a um pedaço de barro, a um homem, a obstáculos que tem levado ao afastamento de Deus. Então, meus amados, é a mensagem de hoje, que você possa refletir nessa mensagem e que você possa ter
o entendimento, peço ao Espírito Santo para que você tenha. Um abraço e que Deus possa iluminar a todos. Pai querido, eu apresento cada vida, cada casa, cada família e peço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, alimenta, meu Pai, o Teu povo com esta palavra e quem ouvir seja, meu Pai, fortalecido, curado e liberto pelo poder da Tua palavra. Entrega em Tuas mãos, consagra para o copo com água, quem beber seja curado, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Uma ótima tarde.